Você já parou para pensar que talvez o motivo de estar preso no mesmo ciclo, no mesmo salário, nos mesmos problemas, seja porque suas manhãs são programadas para isso? E se eu te dissesse que os primeiros 10 minutos do seu dia definem o seu destino? Parece absurdo, não parece? Mas continue, porque ao final desse vídeo você vai entender por quê. A maior parte das pessoas acorda todos os dias e, sem perceber, entrega o controle da própria vida para o mundo. Elas abrem os olhos e, no instante seguinte, já pegam o celular, conferem notificações e começam a reagir. Notificações de trabalho, notícias ruins, cobranças invisíveis. É como se o dia já começasse decidindo quem elas vão ser, o que vão sentir e como vão se comportar. E o que pouca gente percebe é que essa primeira decisão, que parece inofensiva, define a energia que você carrega para o resto do dia. É nesse momento, entre o abrir dos olhos e a primeira atitude consciente, que se constrói ou se destrói o seu poder pessoal. Napoleon Hill entendeu isso há mais de um século, quando estudava a mentalidade dos homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo. E ele deixou um princípio muito claro. O primeiro ato da manhã deve ser um ato de comando sobre si mesmo. Quem controla sua manhã, controla sua vida. Mas o que significa na prática comandar a sua manhã? Significa tomar a decisão consciente de fazer algo difícil logo no começo do dia. Algo que a sua mente vai resistir, que o seu corpo vai querer evitar, que o comodismo vai tentar convencer você a deixar para depois. E é justamente por isso que essa decisão é poderosa. Você já reparou como a primeira coisa que a maioria faz é adiar o despertador? Aquele simples toque no botão de soneca é mais simbólico do que parece. Não é só um atraso de 5 minutos. É a primeira mensagem que você envia para si mesmo. Eu fujo do desconforto. E sabe o que acontece depois? Você passa o dia fugindo da conversa difícil, da tarefa importante, da decisão necessária. É um efeito dominó invisível, mas brutal. Agora, imagine o contrário. Imagine acordar e, antes mesmo do mundo cobrar algo de você, você decidir enfrentar um desconforto. Pode ser tomar um banho frio, pode ser sair para caminhar enquanto o bairro ainda dorme, pode ser sentar e escrever uma página sobre seus maiores medos, pode ser fazer 20 flexões. O que importa não é o ato em si, mas o simbolismo que carrega. Porque quando você faz isso, envia uma mensagem poderosa para sua mente. Eu comando. Eu escolho o difícil porque é o difícil que me molda. Essa prática funciona porque existe um fenômeno psicológico chamado efeito primazia. Ele afirma que aquilo que acontece primeiro, numa sequência de eventos, tem mais peso emocional e influência sobre os acontecimentos seguintes. Se você começa o dia vencendo, mesmo que seja numa batalha pequena, você prepara o cérebro para reconhecer a vitória como padrão. E isso não é teoria. Um estudo da Universidade da Carolina do Norte descobriu que pessoas que realizam uma tarefa difícil logo nas primeiras horas do dia aumentam em até 23% a capacidade de resiliência emocional ao longo das próximas 8 horas. Ou seja, você literalmente se torna mentalmente mais forte. Napoleon Hill viveu isso de forma intensa. Pouca gente sabe, mas quando ainda era um jovem jornalista sem fama, ele foi chamado para entrevistar o magnata Andrew Carnegie. A entrevista duraria 30 minutos. Mas Carnegie, enxergando o potencial em Hill, fez uma proposta inusitada, que ele dedicasse mais de 20 anos da vida estudando os homens mais ricos da época e escrevesse um livro sobre os segredos do sucesso. Detalhe, sem receber salário por isso, contando apenas com a promessa de que o conhecimento o tornaria um homem rico. Hill hesitou. O medo do desconhecido quase o paralisou.
Mas ali, naquela manhã, tomando a decisão difícil de dizer sim diante da incerteza, ele mudou o próprio destino e, mais tarde, o de milhões de leitores ao redor do mundo. Foi a primeira vitória do dia mais importante da sua vida. E aqui eu te pergunto, o que tem te paralisado nas suas manhãs? Qual é a coisa difícil que você sabe que deveria fazer, mas adia? Talvez seja levantar sem tocar no soneca. Talvez seja se olhar no espelho e encarar a verdade sobre quem você está se tornando. Talvez seja colocar o tênis e correr 10 minutos, mesmo sem vontade. Ou desligar o celular e passar os primeiros momentos do dia consigo mesmo. A grande verdade é que a motivação nunca vem antes da ação. Os vencedores não acordam motivados, eles acordam comprometidos. Eles criam a motivação a partir da primeira vitória. E sabe o que é mais interessante? A cada manhã que você vence essa batalha, a sua identidade muda. Porque não é sobre a tarefa em si, é sobre a pessoa que você está se tornando quando faz aquilo. Aquele que enfrenta, aquele que não foge, aquele que não aceita ser espectador da própria vida. Como dizia Hill, o hábito de fazer o que a maioria evita é o que diferencia o fracassado do bem-sucedido. Estudos recentes da Universidade de Stanford mostram que a simples decisão de concluir uma tarefa desconfortável antes das 8 horas da manhã aumenta a autoconfiança e reduz em até 40% os níveis de procrastinação nas tarefas seguintes. Isso porque o cérebro interpreta aquela ação como um sinal de força de vontade. E isso libera dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de realização. Agora, imagine se você fizesse isso todos os dias. Uma vitória pequena, mas simbólica, logo cedo. Em pouco tempo, você não só mudaria sua rotina, mudaria a forma como se enxerga. E essa nova identidade passaria a atrair comportamentos, oportunidades e resultados diferentes. Porque o mundo responde à energia de quem lidera a si mesmo. Então, amanhã cedo, antes de qualquer coisa, escolha sua primeira batalha. Não importa o que seja, desde que seja algo que exija um mínimo de coragem, de disciplina, de esforço. Faça isso por 7 dias e depois observe. Observe a diferença na forma como as pessoas te enxergam, como os problemas parecem menores, como as oportunidades começam a surgir, porque a vida sempre testa primeiro quem quer mudança, mas também sempre recompensa quem assume o comando. A forma como você fala com você mesmo, especialmente nas primeiras horas do dia, constrói ou destrói o padrão emocional e mental que você carrega pelo resto das suas decisões. É nesse exato momento, quando a mente ainda está vulnerável, recém-desperta, sem defesas, que ela absorve mais profundamente aquilo que você diz para si mesmo. A maioria das pessoas não percebe, mas ao acordar e murmurar frases como "que cansaço, hoje vai ser pesado", ou "não aguento mais essa rotina", elas estão plantando sementes de derrota antes mesmo de escovar os dentes. E é exatamente por isso que os dias parecem repetir o mesmo roteiro frustrante. Você já reparou como algumas pessoas parecem carregar uma nuvem negra sobre a cabeça? Sempre reclamando, sempre vendo o problema, sempre esperando o pior. E como num ciclo vicioso, é exatamente isso que a vida delas entrega. Isso não acontece por azar. Acontece porque elas constroem diariamente uma identidade verbal de fracasso. E a vida, como um reflexo, apenas devolve. É a versão moderna da profecia autorrealizável. Por outro lado, quem aprende a falar de forma intencional logo cedo, transforma a própria energia. E aqui não se trata de se iludir ou negar a realidade. Trata-se de escolher conscientemente as palavras que moldam quem você quer ser, e não quem as circunstâncias querem te obrigar a aceitar. Por exemplo,
Ao invés de dizer, tô cansado, vai ser difícil, você afirma, hoje eu estou mais forte do que ontem e vou conduzir meu dia com energia. Isso não significa que o cansaço desapareça, mas significa que sua mente passa a operar a partir da identidade de força e não de fraqueza. Will Smith, um dos maiores exemplos disso, revelou em entrevistas que desde muito jovem se olhava no espelho e declarava: "Eu vou ser o maior ator do mundo." Na época, ninguém acreditava. Nem ele tinha dinheiro para pagar o aluguel. Mas ele entendeu cedo que a vida não entrega o que você merece. Ela entrega o que você exige de si mesmo, repetindo isso até que se torne impossível não acreditar. Existe um estudo brilhante feito pela Universidade de Carnegie Mellon que comprovou que pessoas que repetem afirmações positivas sobre suas próprias capacidades antes de tarefas desafiadoras apresentam até 17% mais resistência ao estresse e maior desempenho cognitivo. Ou seja, suas palavras não só influenciam o seu humor, mas diretamente o seu rendimento. Então, amanhã cedo, antes de qualquer outra voz entrar na sua cabeça, antes do chefe, do trânsito, das redes sociais, você precisa ouvir a sua própria. E precisa que ela seja firme. Precisa que ela declare quem você é e quem está se tornando. Diga em voz alta, com postura ereta, olhando nos próprios olhos: hoje eu ajo com coragem. Hoje eu crio oportunidades. Hoje eu construo a vida que quero viver. Não murmure, não fale para o vento. Fale como quem crê, mesmo que no começo pareça artificial. Você já parou para pensar qual narrativa está criando para si mesmo? Porque o que você repete se transforma no roteiro que você interpreta todos os dias. E a maior tragédia não está em viver uma vida difícil, está em passar a vida toda repetindo histórias de fraqueza que você mesmo escreveu, sem perceber. E se você está pensando que isso é bobagem ou que não funciona, para todo mundo, basta olhar ao redor. Os mais confiantes, os mais ousados, os que mais atraem oportunidades sem exceção, são aqueles que não esperam que o mundo valide seu valor. Eles afirmam isso primeiro com palavras e com atitude, e só depois o mundo responde. Amanhã, quando acordar, não abra o celular, não leia notícias, não ouça os ruídos do mundo antes de ouvir a sua própria voz. Fique diante do espelho e declare quem você é, quem você está se tornando e o que merece viver. Faça isso por 7 dias seguidos. Você vai perceber que as pessoas vão te olhar diferente, você vai agir diferente e, mais importante, vai começar a acreditar em possibilidades que antes pareciam distantes. Porque, como disse Napoleon Hill, se você não conquistar a sua própria mente, será escravo da mente de outros. E se a única voz que você ouve todas as manhãs é a do medo, do cansaço ou da dúvida, a sua mente já tem dono e não é você. Existe um detalhe silencioso que separa quem constrói uma vida intencional de quem apenas reage à vida: o hábito de escrever. A maioria das pessoas acorda, levanta, se veste e sai correndo para resolver os compromissos do dia, sem jamais se dar o direito de organizar o que está acontecendo dentro da própria cabeça. E isso não é só uma questão de produtividade, é questão de identidade. Napoleon Hill já dizia: ideias não anotadas tornam-se ideias perdidas. E mais do que isso, pensamentos não organizados se tornam a raiz da ansiedade, da procrastinação e da estagnação. Você já parou para perceber como sua mente é um turbilhão quando você acorda? Imagens, ideias, preocupações, vontades, medos e, no meio disso tudo, lampejos de inspiração. Só que se você não captura isso, em poucos minutos essas ideias evaporam, substituídas por cobranças externas, pela rotina e pelo barulho do mundo. É como tentar segurar a neblina nas mãos. O problema não é ter pensamentos demais. O
Problema é não ter controle sobre eles. Hill aprendeu isso cedo e relatou em diversas ocasiões o poder que a escrita teve em sua própria trajetória. Ele cultivava o hábito de, todas as manhãs, anotar seus pensamentos, objetivos e preocupações. Não como um poeta ou literato, mas como um estrategista. Ele entendia que a mente só se torna aliada quando você dá forma concreta aos seus pensamentos. E escrever é o ato mais simples e eficiente de fazer isso. E não é à toa que nomes como Thomas Edison e Abraham Lincoln carregavam pedaços de papel no bolso, anotando ideias, perguntas e reflexões ao longo do dia. Porque quem não escreve, esquece. E quem esquece, repete os mesmos erros, as mesmas frustrações, os mesmos padrões mentais. A ciência explica isso muito bem. Um estudo da Universidade de Princeton demonstrou que o ato de escrever à mão ativa áreas do cérebro ligadas à memória de longo prazo e à construção de foco. Mais do que isso, pessoas que escrevem seus objetivos e sentimentos diariamente têm 42% mais chances de conquistar o que planejam do que aquelas que mantêm tudo na cabeça. E não precisa ser nada complexo. 5 minutos, um caderno, uma caneta. Nenhuma regra. O segredo está na intenção. Escreva o que está incomodando. Escreva o que deseja conquistar. Escreva o que está grato, o que teme, o que precisa resolver. Esse ato simples desacelera a mente, organiza o caos e revela verdades que você talvez não tenha coragem de encarar em voz alta. Quantas vezes você já sentiu aquele incômodo indefinido, aquela sensação de estar perdido, sem conseguir explicar exatamente o porquê? Pois saiba que grande parte dessas angústias nasce da falta de clareza. E clareza não aparece por mágica. Clareza se constrói, e a escrita é o primeiro tijolo. Napoleon Hill, nos anos em que ficou sem dinheiro e passando dificuldades depois de aceitar o desafio de Andrew Carnegie, manteve diários onde escrevia suas ideias, seus medos e estratégias para sair da situação. Ele mesmo contou que por diversas vezes só conseguia manter a sanidade e não desistir ao reler aquilo que havia escrito nos dias anteriores. Era como conversar consigo mesmo, resgatar coragem e ajustar a rota. Agora imagine o seguinte: se amanhã cedo você acordasse e escrevesse, por apenas 5 minutos, as 3 coisas que mais te preocupam, as 3 que mais te empolgam e o próximo passo mínimo que precisa dar. Como seria o resto do seu dia? Porque quando você coloca no papel, aquilo deixa de ser um pensamento solto, vira compromisso, vira direção, e a mente, por sua natureza, tende a buscar coerência entre o que você escreve e o que você faz. Isso se chama consistência cognitiva, e é um princípio estudado por psicólogos como Robert Cialdini. Anotar suas ideias não é apenas registrar pensamentos, é construir a narrativa da sua vida. É como desenhar um mapa, onde antes só existia um território nebuloso. Sem mapa, você acorda e corre para todos os lados, sem saber se está se aproximando ou se afastando do que realmente importa. E acredite, muita gente passa anos assim, sem perceber. Então, antes de abrir o celular, antes de falar com alguém, antes de permitir que o mundo grite na sua mente, pegue um papel e escreva. Escreva suas intenções, seus incômodos, suas pequenas vitórias do dia anterior. Pode parecer insignificante nos primeiros dias, mas assim como a água molda a pedra pela repetição, a escrita diária vai moldar o seu caráter, vai revelar padrões, vai denunciar autossabotagens e apontar caminhos. E o mais interessante é que depois de algum tempo você vai reler aquelas páginas e perceber o quanto evoluiu, o quanto deixou de lado preocupações idiotas, o quanto aquilo que parecia impossível se tornou natural. Porque tudo que é registrado ganha o poder de ser lapidado. Essa é uma prática que transforma não só o seu dia, mas o seu destino. Quem escreve, organiza. Quem organiza, decide.
Quem decide, executa, e quem executa, constrói. Não existe milagre. Existe método, e o método começa com 5 minutos de honestidade diante de um papel em branco. Faça isso amanhã cedo, sem desculpas, sem julgamentos. Apenas escreva. Você vai se surpreender com a clareza que estava te esperando o tempo todo. Existe um segredo silencioso, negligenciado pela maioria, mas que separa quem vive sempre no peso da carência de quem vive em estado de criação. Esse segredo se chama gratidão. E não é a gratidão superficial das redes sociais ou de frases de almanaque. É um exercício mental profundo, estratégico, que transforma a forma como você enxerga tudo ao seu redor e, principalmente, como você se enxerga. Napoleon Hill compreendeu isso muito antes da ciência moderna, quando afirmou: nenhum homem consegue atingir grandes alturas carregando ressentimento e ingratidão no coração. Ele sabia que gratidão não é uma emoção, é uma ferramenta. O erro de quem está travado, sentindo-se pequeno, sem motivação ou sorte na vida, é começar o dia olhando para o que falta. Para a conta atrasada, para o emprego que odeia, para a saúde que não está como gostaria, para as coisas que ainda não aconteceram. E é exatamente essa lente mental que faz com que tudo pareça mais pesado do que realmente é. A mente, por padrão, busca confirmar aquilo que você escolhe focar. Se você acorda focado no que está errado, adivinha? Você só vai enxergar mais e mais motivos para se sentir insuficiente. Se você analisar, vai perceber. As pessoas que vivem reclamando, comparando-se, esperando o pior, são as mesmas que permanecem presas no mesmo ciclo de problemas. Isso não é coincidência, é padrão mental. Elas reforçam diariamente um estado emocional negativo e, sem perceber, afastam oportunidades, boas ideias e conexões que poderiam mudar o jogo. A psicologia positiva comprova isso. Um estudo da Universidade da Califórnia constatou que pessoas que praticam gratidão diariamente são até 25% mais felizes, mais resilientes e mais dispostas a agir diante das adversidades. E aqui vai um ponto que ninguém te conta. A gratidão verdadeira não é consequência de grandes conquistas, ela é causa delas. Quem agradece quando tudo está bem, apenas reage. Quem pratica gratidão antes de ver resultados, cria a energia que atrai esses resultados. É simples e brutalmente eficaz. Agora imagine a diferença entre alguém que acorda, pega o celular e se enche de notícias ruins, fofocas e cobranças, e alguém que, antes de qualquer outra coisa, respira fundo e reconhece 3 coisas boas na própria vida, mesmo que pequenas. Mesmo que seja só o café quente, o som dos pássaros ou a força de ter superado mais um dia. Esse segundo tipo de pessoa inicia o dia em vantagem, emocionalmente mais forte e mentalmente mais preparado para lidar com desafios. E se você acha que isso é bobagem ou conversa motivacional, considere o exemplo de Oprah Winfrey. Uma das mulheres mais influentes do planeta atribui boa parte de seu sucesso ao hábito diário de listar razões para agradecer. Segundo ela, isso não só molda sua energia, mas atrai circunstâncias e pessoas alinhadas com essa vibração. Amanhã, antes de qualquer ruído do mundo te alcançar, faça esse exercício. 3 coisas, simples, diretas. Não precisa de caderno bonito, nem ritual elaborado. Apenas nomeie o que há de bom. Fale em voz alta, escreva, mentalize, mas declare. E faça isso com a seriedade de quem sabe que a maneira como você inicia amanhã é a semente de tudo que acontece depois. Porque a verdade é que o mundo sempre vai tentar te convencer de que você precisa de mais, de que está atrás, de que falta algo para ser feliz. Mas quando você começa o dia ancorado no que já possui, você muda de posição. Você sai do papel de quem implora e assume o de quem lidera.
E a vida, como já dizia Napoleon Hill, respeita quem lidera a própria mente antes de tentar liderar o destino. Então, amanhã cedo, antes de qualquer mensagem, antes de qualquer problema, sente-se por um instante. Feche os olhos e diga para si mesmo: eu sou grato por isso e por isso. E veja como essa simples prática silenciosa começa a construir um tipo de força que ninguém lá fora consegue derrubar. Gratidão não enfraquece. Gratidão fortalece. Porque quem reconhece o que já tem, conquista o dobro. E quem só enxerga o que falta, perde até o que possui. Quem vence, amanhã vence a vida. Tudo o que falamos até agora, o ato de enfrentar o desconforto logo cedo, de falar com força para si mesmo, de escrever para organizar a mente e de praticar gratidão antes de qualquer reclamação, não são rituais aleatórios. São estratégias de quem entende que a vida não responde à sorte, e sim à intenção. A forma como você escolhe começar seu dia molda quem você está se tornando. E quem decide isso não é o relógio, não é o chefe, não é o boletim de notícias. É você. Agora, se você sentiu que isso te provocou, se reconheceu o quanto essas atitudes simples podem mudar o rumo da sua história, então já sabe, o próximo passo. O vídeo que está aparecendo aqui na tela é exatamente a próxima peça desse quebra-cabeça. Clica nele, porque lá a gente vai subir mais um degrau juntos e você vai se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo até esse ponto. Te espero no próximo vídeo. Vamos nessa.